Existe um silêncio que confunde o coração mais do que a rejeição jamais poderia. Porque a rejeição tem um fim. Fecha a porta. Isso dá ao ego algo sólido contra o que lutar. Mas o silêncio deixa fragmentos. Um visual que durou tempo demais. A mensagem nunca foi respondida. Um distanciamento repentino após uma intensidade emocional. A sensação de que alguém desapareceu fisicamente, mas permanece emocionalmente em todo lugar. E é isto que muitas mulheres não conseguem entender em momentos como estes. Quando alguém realmente não sente nada, raramente se torna distante dessa maneira específica. A indiferença é simples, frio, linear. Mas o conflito emocional gera hesitação, contradição, desaparecimento seguido de presença invisível. A pessoa para de falar com você. Mas, de alguma forma, você ainda sente que eles estão pensando em você. E geralmente, você está certo. Porque existem conexões que entram no inconsciente antes mesmo de se tornarem relações conscientes. Carl Jung certa vez sugeriu que as pessoas não se encontram apenas externamente. Eles se reúnem internamente, arquetipicamente. Alma reconhecendo alma através de projeções que nenhuma das duas compreende completamente ainda. E é por isso que algumas pessoas desistem, não porque a conexão era fraca, mas porque era psicologicamente avassalador. Principalmente quando a conexão os forçava a confrontar emoções que passaram anos reprimindo. Isso acontece frequentemente com homens que aprenderam a sobreviver através do controle emocional. Homens que foram ensinados que a vulnerabilidade ameaça a identidade. Essa saudade é uma fraqueza. Essa dependência emocional destrói o poder. Então, quando uma mulher entra em seu mundo interior de uma forma que desestabiliza suas defesas emocionais cuidadosamente construídas, seu primeiro instinto raramente é a rendição, é uma retirada. Não porque ele não sinta nada, mas porque de repente ele sente demais. E é aqui que a mente feminina se torna atormentada pela confusão, porque externamente tudo parece contraditório. Ele desaparece, mas observa a distância. Ele fica em silêncio, mas sua energia permanece emocionalmente presente. Ele evita conversar, mas não consegue se desprender completamente. E por trás de tudo isso existe algo mais profundo do que uma simples incerteza romântica. Há uma batalha inconsciente acontecendo dentro dele. Uma batalha entre o desejo e a autoproteção. Entre o ego e a verdade emocional. Entre quem ele acredita que deve ser e o que ele realmente sente. A maioria das pessoas nunca entende o quão assustadora a exposição emocional pode ser para alguém emocionalmente fragilizado. Principalmente quando a conexão ativa a sombra. A sombra não é meramente escuridão, é o eu oculto, emoções não processadas, as necessidades não atendidas, a vulnerabilidade abandonada, enterrada sob anos de armadura emocional. E às vezes, uma mulher, sem saber, desperta essa parte dele simplesmente por existir de forma autêntica. Sua profundidade emocional se torna um espelho. A presença dela começa a expor tudo aquilo de que ele havia se desconectado dentro de si. Sua solidão, seu medo, seu anseio, sua fome emocional, sua necessidade de ternura, seu cansaço de fingir que não precisa de amor. E isso gera desorientação psicológica. Porque agora ele precisa enfrentar algo perigoso. A possibilidade de ele não conseguir controlar o que sente. Então ele se retira, nem sempre conscientemente. Às vezes, instintivamente. O sistema nervoso se protege antes mesmo que a mente compreenda o que está acontecendo. É por isso que conexões emocionalmente intensas muitas vezes criam distanciamento imediatamente após a proximidade. A intimidade torna-se real. E a realidade desperta o medo, especialmente naqueles que nunca aprenderam a integração emocional. Ele pode ficar sentado sozinho, tentando se convencer de que a ligação não era tão séria assim. No entanto, sua lembrança continua a surgir em sua mente em momentos aleatórios. Uma canção, uma rua, o silêncio antes de dormir. A marca emocional da sua energia permanecendo em seu inconsciente. Porque as experiências emocionais não desaparecem simplesmente porque a comunicação cessa. E quanto mais profunda a ressonância emocional,
Quanto mais difícil se torna para a psique suprimir isso. É por isso que algumas pessoas retornam depois de semanas, meses, às vezes anos. Não porque eles descobriram repentinamente o seu valor, mas a distância não. Conseguiu apagar o que o inconsciente já havia absorvido. E é aqui que tudo se torna perigoso para o coração feminino. Porque a espera pode se tornar um vício. A esperança pode se transformar em autoabandono. Uma mulher começa a colocar sua vida emocional em pausa enquanto tenta decifrar o silêncio de outra pessoa. Ela deixa de viver interiormente porque está orbitando emocionalmente a confusão de outra pessoa. Mas a verdade é, o silêncio dele não é a sua prisão, é o processo dele. E existe uma diferença profunda. Marco Aurélio escreveu certa vez que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. E muitas mulheres, sem perceber, tingem seu mundo interior de ansiedade durante períodos como esse. Eles analisam demais, espiritualizar em excesso, apego excessivo. Entretanto, a lição mais profunda permanece em silêncio, sob a dor, porque esta experiência nunca se resumiu apenas a saber se ele voltaria ou não. A questão era se você deveria se abandonar enquanto ele estivesse ausente. E isso muda tudo. Porque no momento em que uma mulher deixa de buscar certeza emocional, ela começa a recuperar o seu equilíbrio. Ela já não pergunta, por que ele se afastou? Ela começa a perguntar, por que depositei minha paz na prontidão emocional de outra pessoa? Essa pergunta inicia uma transformação. Transformação real. Não o tipo de comportamento baseado em demonstrações de distanciamento ou fingimento de indiferença, mas verdadeira soberania emocional. Aquele tipo de amor que nasce quando uma mulher percebe que pode amar alguém profundamente sem desmoronar quando se tornam emocionalmente indisponíveis. E, ironicamente, este é geralmente o momento exato em que a dinâmica muda. Porque as pessoas com estilo de vida emocionalmente evitativo são profundamente sensíveis à energia. Eles sentem-se perseguidos, pressão, expectativa, mas eles também sentem falta. Não se trata de uma ausência manipuladora. Não se trata de silêncio estratégico. Verdadeira libertação emocional. No momento em que você parar de se apegar emocionalmente, algo muda dentro da conexão. Porque a sua energia já não diz: escolha-me para que eu me sinta valorizado. Começa dizendo, eu já sei o meu valor. E essa energia é psicologicamente inesquecível, especialmente para alguém que esteja em conflito interno. Porque agora ele é forçado a encarar a única coisa que a distração não conseguiu apagar, a verdade emocional do que ele sentia por você. E é aqui que algo ainda mais profundo começa a emergir. Você começa a perceber que o retorno dele nunca foi a verdadeira fonte da sua transformação. Seu silêncio era porque o silêncio revelou suas feridas, seus padrões de apego, seu medo de abandono, seu anseio por certeza emocional, sua tendência a buscar validação por meio da reciprocidade emocional. A conexão expôs tudo o que estava por resolver dentro de você. E por mais doloroso que seja, essa exposição é sagrada. Porque a individuação, o caminho de Jung rumo à plenitude psicológica sempre começa com o confronto entre a ilusão e a verdade, entre a dependência do ego e a estabilidade interior, entre a fome emocional e o autocontrole. E talvez essa pessoa tenha saído temporariamente não para te punir, mas porque ambas as almas entraram numa fase de reorganização psicológica, conscientemente, inconscientemente. Mas o que acontece a seguir é ainda mais profundo. Porque enquanto você se pergunta se eles voltarão a falar, eles estão questionando algo muito mais desestabilizador. Porque eles não conseguem te esquecer completamente. Em toda conexão emocionalmente significativa, existe um momento em que o silêncio deixa de ser externo e se torna interno. No início, a ausência parece ensurdecedora. A mente busca obsessivamente por explicações. Toda memória se torna prova. Toda interação se torna simbólica. O sistema nervoso permanece suspenso entre a esperança e a tristeza, incapaz de processar completamente o que foi perdido, porque nada jamais teve um fim definitivo. Mas então, devagar, uma nova fase começa. A mulher se aquieta interiormente. Ainda não está corado.
ainda não está desapegado, apenas cansado. Cansado de decifrar sinais contraditórios. Cansado de carregar esse peso emocional sozinho. Cansado de tentar entender alguém que mal se entende. E, curiosamente, esse esgotamento interior se torna o início de seu despertar. Porque no momento em que a busca emocional deixa de consumir todo o seu mundo interior, a clareza começa a surgir, pelas frestas. Ela começa a notar algo que não conseguia ver antes. O silêncio dele nunca foi tão simples quanto ela imaginava. Não se tratava apenas de evitar o problema. Não se trata apenas de orgulho, não se trata apenas de desinteresse. Foi fragmentação, o homem dividido contra si mesmo. Uma parte dele se moveu em direção a ela. Outra parte entrou em pânico no momento em que a intimidade se tornou emocionalmente real. Essa contradição confunde muitas mulheres porque elas presumem que inconsistência emocional significa falta de sinceridade emocional. Mas, psicologicamente, o oposto costuma ser verdadeiro. As reações emocionais mais intensas frequentemente criam uma maior resistência, especialmente em pessoas que passaram anos construindo identidades em torno do autocontrole. Você precisa entender algo profundo sobre homens emocionalmente reprimidos. Eles frequentemente confundem vulnerabilidade com perigo, não conscientemente, instintivamente. Em algum ponto da arquitetura de sua psique, a dependência emocional passou a ser associada à perda de poder, talvez durante a infância, talvez por meio de traição, talvez por terem testemunhado relacionamentos emocionalmente fragilizados, tenham aprendido que a proximidade leva ao sofrimento. Assim, eles aprenderam a sobreviver minimizando suas emoções. Controle seus sentimentos. Controle a fixação. Controle a exposição. E então alguém entra na vida deles e ignora completamente essas defesas. Não por meio de manipulação, nem através do desempenho, mas através da autenticidade emocional. É isso que realmente desestabiliza o inconsciente. Autenticidade. Porque a energia feminina autêntica tem o poder de alcançar partes do homem que ele escondeu até de si mesmo. Isso ativa a anima. Jung descreveu a anima como a dimensão feminina inconsciente dentro da psique masculina, a parte emocional, intuitiva e relacional que ele frequentemente suprime para manter sua identidade externa. E quando uma mulher se identifica profundamente com esse mundo interior oculto, ela se torna mais do que um interesse romântico. Ela se torna uma confrontadora psicológica. De repente, ele não está apenas sentindo atração. Ele está sofrendo de hipotermia. O ego, cuidadosamente controlado, começa a perder a dominância. As emoções surgem inesperadamente. A saudade interrompe a lógica. As memórias ficam carregadas de emoção. O sistema nervoso fica inquieto na ausência dela. E porque lhe falta integração, ele recua. É por isso que pessoas com estilo de vida emocionalmente evitativo frequentemente apresentam comportamentos paradoxais. Eles se afastam secretamente esperando não serem esquecidos. Eles desaparecem enquanto verificam se sua energia ainda lhes pertence. Eles anseiam por conexão emocional, mas resistem à responsabilidade emocional. É uma guerra interna exaustiva. E, muitas vezes, a mulher sofre profundamente porque personaliza a confusão dele. Ela pensa, se eu fosse suficiente, ele se manteria constante. Mas a inconsistência emocional raramente tem a ver com o seu valor. Trata-se da sua capacidade. Existem pessoas capazes de te amar emocionalmente e, ao mesmo tempo, incapazes de sustentar a vulnerabilidade que o amor exige. E essa constatação dói de uma forma muito específica, porque força o coração feminino a amadurecer para além da fantasia, para entender que a química por si só não cria disponibilidade emocional. Essa saudade por si só não cria prontidão. Essa conexão profunda não produz automaticamente coragem emocional. E é aqui que a psique feminina se depara com a sua própria sombra. Porque, embora ele evite a vulnerabilidade externa, ela pode começar a evitar a realidade internamente. A espera se transforma em sedução emocional. O sofrimento se torna identidade. A esperança se transforma em apego disfarçado de destino. Ela diz para si mesma,
Ele está confuso, ponto, ele está se recuperando, ponto, ele vai perceber o que essa conexão significou. E talvez ele o faça, mas existe outra questão muito mais importante do que o seu retorno. Em quem você está se transformando enquanto espera? Essa pergunta muda toda a dinâmica psicológica. Porque agora o foco deixa de ser o controle dos resultados e rumo à recuperação da identidade. Sêneca certa vez alertou que o sofrimento muitas vezes provém mais da imaginação do que da própria realidade. E quantas mulheres sofrem não apenas com a ausência, mas a partir das histórias que eles constroem em torno da ausência. A mente romantiza silêncio porque a certeza parece aterradora. Enquanto a história permanecer inacabada, a esperança sobreviverá. Mas o verdadeiro poder emocional surge quando uma mulher deixa de precisar de histórias inacabadas para sustentar seu senso de valor próprio. E então algo extraordinário começa a acontecer dentro dela. O sistema nervoso se acalma, o caos emocional se atenua, sua identidade se desvincula gradualmente da validação externa. Ela começa a se redescobrir para além dessa conexão, rotinas, a paz dela, o corpo dela, sua criatividade, sua vida interior. E, paradoxalmente, esse recentramento emocional muitas vezes intensifica ainda mais seu conflito interno. Porque agora a dinâmica energética mudou. Ele já não sente mais a presença dela, o perseguindo emocionalmente desde o inconsciente. E pessoas com estilo de vida emocionalmente evitativo são extremamente sensíveis a essa mudança. Quando a pressão emocional desaparece, eles finalmente ficam sozinhos consigo mesmos. Distrações. Não há resistência emocional contra a qual reagir. Não há garantias constantes de que alguém permanece emocionalmente disponível, independentemente de quão inconsistente seja seu comportamento. E nesse silêncio, a verdade começa a vir à tona, não imediatamente. O ego ataca primeiro. Isso racionaliza, minimiza, distrai. Mas o inconsciente é paciente. Os sentimentos reprimidos não desaparecem. Eles se reorganizam abaixo da consciência. É por isso que certas pessoas, repentinamente, retornam emocionalmente após longos períodos de silêncio. Não porque eles tenham planejado isso estrategicamente. Mas isso acontece porque a repressão emocional acaba por se esgotar, especialmente quando a conexão envolvia uma profundidade psicológica genuína. Ele poderá começar a se lembrar de detalhes que antes ignorava. A maneira como você o viu sem forçar a barra, a segurança emocional que ele secretamente sentia perto de você, a serenidade da sua energia, a estranha sensação de reconhecimento que ele nunca conseguiu explicar completamente. E então vem a constatação mais desconfortável de todas. Ele não foi embora porque não sentia nada. Ele foi embora porque não sabia como lidar com o que sentia. Existe uma diferença profunda. E, no entanto, essa constatação não deve se tornar uma permissão para a autotraição. Porque compreender alguém psicologicamente não significa abandonar-se emocionalmente. É aqui que muitas mulheres se perdem. A empatia se transforma em negligência pessoal. A compaixão se transforma em uma sobrecarga emocional. Eles compreendem tão profundamente as feridas dele que deixam de honrar as suas próprias. Mas a maturidade emocional requer equilíbrio. É possível perceber o medo dele sem diminuir seus padrões. Dá para entender por que ele está evitando o assunto sem aceitar a inconsistência emocional para sempre. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim escolha-se completamente por si mesma. E é aqui que o poder feminino se torna quase espiritual. Não é alto, não performativo. Não é por vingança. Quieto, estável, intocavelmente centrado. É o tipo de energia de que Epiteto falou quando disse que ninguém tem poder sobre a sua mente a menos que você o conceda. E lentamente, a mulher para de tentar forçar o destino. Ela já não se preocupa mais obsessivamente se ele vai mandar mensagem, se ele sente falta dela, se ele se arrepende ou não de ter ido embora. Porque algo dentro dela começa a evoluir para além de dependência emocional. Pela primeira vez, ela começa a se sentir emocionalmente segura consigo mesma, e é exatamente nesse momento que a conexão se transforma em algo muito mais profundo do que uma mera incerteza romântica.
torna-se um ato de iniciação. A maioria das pessoas acredita que a dor emocional surge da perda de alguém, mas a dor mais profunda vem de se perder enquanto se ama a eles. Essa é a ferida que muitas mulheres carregam em silêncio por trás dessas relações. Não se trata apenas de um coração partido, mas o autoabandono, a erosão gradual da estabilidade interior causada pela obsessão emocional, as noites em claro passadas interpretando o silêncio, a ansiedade invisível de se perguntar se alguém que tocou sua alma está lentamente se esquecendo de você. E, no entanto, o que torna essa experiência psicologicamente profunda é que a própria conexão muitas vezes funciona como um espelho. Não é uma punição. Um espelho, porque pessoas emocionalmente significativas raramente entram em nossas vidas por acaso. Eles chegam carregando lições inconscientes. E aqueles que despertam o anseio mais profundo geralmente despertam as partes mais profundas e não resolvidas de nós. É por isso que o silêncio dele te afeta de forma diferente do que afetava os outros. Isso toca em algo ancestral. Talvez o medo de não ser escolhido. Talvez o medo da substituição emocional. Talvez a dor infantil da inconsistência. Talvez a crença inconsciente de que o amor precisa ser conquistado através da resistência emocional. E é aqui que a sombra se revela silenciosamente. Não há sua sombra, seu, porque todo apego emocional intenso acaba por nos confrontar com as partes de nós mesmos das quais tentamos escapar. A insegurança pessoal, o eu ansioso, o eu abandonado, a pessoa que acredita que a ausência emocional determina seu valor pessoal. Jung compreendeu que o sofrimento só se torna transformador quando a consciência entra nele. Caso contrário, a dor simplesmente se repete em rostos diferentes. E é por isso que tantas mulheres recriam inconscientemente a mesma dinâmica emocional com homens diferentes. Personalidade diferente. A mesma ferida. O homem emocionalmente indisponível. Uma mulher emocionalmente envolvida em excesso. Uma dança inconsciente entre perseguição e afastamento. Até que um dia, a conscientização interrompe o ciclo. E é aqui que sua transformação realmente começa. Não quando ele voltar. Não quando ele se desculpa. Não quando o relacionamento finalmente fizer sentido. Mas quando você para de abandonar seu próprio centro emocional para dar espaço à confusão de outra pessoa. Porque o amor sem amor próprio se torna escravidão emocional. E muitas mulheres chamam isso de devoção. Existe uma beleza perigosa à espreita. Cria fantasia. A fantasia cria uma embriaguez emocional. E a embriaguez parece mais segura do que a realidade porque a realidade força as decisões. Fantasia diz, ele ainda pensa em mim. Ele só precisa de tempo. A ligação era profunda demais para desaparecer. E talvez tudo isso seja verdade. Mas a fantasia sem fundamentos gradualmente desconecta a mulher de sua própria vida. Ela deixa de viver o momento presente. Seu sistema nervoso se apega à possibilidade em vez da realidade. É por isso que a filosofia estoica continua sendo tão poderosa psicologicamente em assuntos do coração. Marco Aurélio repetidamente se lembrava de ver as coisas como elas são, não porque a emoção os distorce. E as pessoas emocionalmente apegadas muitas vezes sofrem porque não se identificam com o que existe, mas sim aquilo que eles esperam que exista. Há uma imensa paz em aprender a diferença. Porque o domínio emocional não significa tornar-se frio. Está ficando claro. Suficientemente claro para reconhecer que alguém pode realmente se importar com você e ainda assim ser emocionalmente incapaz de manter a conexão. Suficientemente claro para entender que a confusão de outra pessoa não é prova da sua inadequação. Suficientemente claro para parar de buscar certeza emocional em pessoas desconectadas de si mesmas. E essa clareza transforma completamente a energia feminina. O desespero se dissipa. Não porque ela deixe de sentir, mas porque ela finalmente para de negociar o seu valor. Ela começa a entender algo que pessoas com estilo de vida evitativo emocionalmente temem inconscientemente. Uma mulher que não precisa mais de validação se torna inesquecível. Porque agora a energia dela não está mais sendo direcionada para fora para a fome. Isso se enraiza internamente. De castigo.
calma, todo, e isso desestabiliza profundamente homens indecisos. Especialmente homens que esperavam acesso emocional sem responsabilidade emocional. Inicialmente, ele pode continuar resistindo aos seus sentimentos. O ego sempre resiste à rendição. Diz-lhe, mantenha-se distante, proteja-se, não se torne vulnerável. Mas o inconsciente não obedece ao ego para sempre, especialmente após encontros emocionais autênticos. É por isso que certas lembranças começam a assombrá-lo inesperadamente. Memórias não dramáticas, silenciosos, a suavidade da sua voz quando você estava calmo, a segurança emocional que ele secretamente sentia perto de você, a maneira como sua presença acalmou o caos interno dele, a estranha intimidade de ser visto emocionalmente. Essas coisas penetram mais fundo do que a atração física, porque a alma se lembra da verdade emocional muito tempo depois que o ego tenta descartá-la. E, eventualmente, o silêncio começa a afetá-lo também. Essa é a parte que muitas mulheres não entendem. Eles imaginam que homens com tendência à evitação emocional sintam alívio após se afastarem de relacionamentos emocionalmente intensos. Às vezes, inicialmente sim, mas alívio não é paz. O alívio nada mais é do que uma redução temporária da pressão emocional. A paz só se alcança através da integração, e sentimentos não resolvidos sempre buscam retornar. Talvez através da memória, talvez através de sonhos, talvez por saudade, talvez por meio de um desejo repentino de se reconectar após meses de distanciamento emocional. Porque aquilo que o inconsciente não consegue resolver, ele revisita, de novo e de novo, principalmente quando a conexão desencadeava um reconhecimento emocional genuíno. É por isso que muitos homens só voltam a se envolver emocionalmente depois que a mulher os liberta emocionalmente por dentro, não por causa de manipulação, porque a energia se transforma. Onde uma mulher pode se apegar inconscientemente, a dinâmica perde resistência, e agora ele finalmente pode sentir o peso emocional da ausência dela sem interferências defensivas. De repente, o silêncio dela se torna mais alto que o dele. E é aqui que tudo se volta para dentro dele. As distrações param de funcionar. O entorpecimento emocional diminui. A solidão torna-se visível. Ele começa a confrontar as mesmas emoções das quais passou meses tentando fugir. Saudade, arrependimento, ternura, curiosidade, apego emocional. E talvez o mais assustador de tudo, precisar. Porque muitos homens emocionalmente reservados conseguem lidar com o desejo. Mas a necessidade emocional expõe o ego, revela dependência, anexo, vulnerabilidade humana. E para um homem profundamente identificado com o controle emocional, essa constatação parece quase existencial. Então ele adia, ele hesita, ele observa de longe, tentando entender o que ele sente antes de arriscar uma nova exposição emocional. E enquanto isso, a mulher continua a evoluir, não por vingança, não através de jogos, não através de uma atuação emocional. Por meio de reconstrução interna, ela volta a dormir em paz, respirar de forma diferente, rindo genuinamente. Ela retorna a si mesma de maneiras discretas que ninguém percebe imediatamente. E então algo extraordinário acontece. Ela percebe que já não teme o silêncio dele da mesma forma, porque ela finalmente entendeu. A confusão emocional dele nunca foi prova de que ela era difícil de amar. Foi prova de que aquela conexão tocou em lugares dentro dele que ele ainda não sabia como encarar. E essa constatação suaviza algo profundo dentro dela. Não se deixa levar pela fraqueza. Em direção à sabedoria. Porque agora ela entende a diferença entre correr atrás do amor e permitindo o amor. E é aqui que algo ainda mais profundo começa a emergir das sombras de toda essa experiência. Ela começa a perceber que o reencontro mais profundo nunca deveria ter acontecido com ele primeiro. Isso estava destinado a acontecer dentro dela mesma. Chega um momento na transformação emocional em que a mulher deixa de questionar se a conexão foi real. Ela sabe que foi. A intensidade confirmou isso há muito tempo. O que muda agora não é a compreensão que ela tem da conexão, mas a compreensão que ela tinha de si mesma. Porque o sofrimento tem uma estranha maneira de dissipar a ilusão.
No início, a dor faz com que as pessoas se apeguem ainda mais. Mas, eventualmente, se a consciência penetrar na experiência com profundidade suficiente, a dor começa a purificar o próprio apego. E é isso que está acontecendo dentro dela agora. A fome emocional se dissipa lentamente. A necessidade compulsiva de reafirmação diminui. A obsessão pelos resultados perde a sua força. Não porque ela tenha se tornado emocionalmente insensível, porque ela se integrou emocionalmente. Existe uma diferença enorme. A insensibilidade é uma forma de supressão. A integração é a paz. A pessoa se desconecta dos sentimentos. A outra transforma completamente a relação com o sentimento. E é por isso que a energia dela se tornou tão diferente agora. Antes, ela queria respostas. Agora ela quer a verdade. Antes, ela queria que ele voltasse para que a dor parasse. Agora, ela entende que nenhum retorno externo pode curar um abandono interno. Somente a autorrecuperação pode fazer isso. E, ironicamente, essa mudança emocional geralmente marca o momento em que ele começa a sentir a ausência dela com mais intensidade. Psicologicamente, os seres humanos frequentemente valorizam mais aquilo que já não lhes desperta interesse emocional. Não por crueldade. Em contraste, quando a presença emocional de alguém desaparece silenciosamente do nosso ambiente inconsciente, a psique percebe o vazio. Principalmente quando essa pessoa já trouxe conforto emocional, validação, ternura ou segurança psicológica. E para homens com tendência à evitação emocional, essa constatação pode ser profundamente desestabilizadora. Agora eles não estão mais reagindo à pressão emocional. Agora eles estão enfrentando uma perda emocional. A diferença é enorme. A pressão ativa as defesas. A perda desencadeia a reflexão. E a reflexão é perigosa para pessoas que passaram anos evitando seu mundo interior. Porque eventualmente a mente se aquieta e o coração fica mais forte. Ele começa a revisitar momentos que antes minimizava. As conversas que permaneceram em seus pensamentos depois. A intimidade emocional que ele secretamente almejava, a rara sensação de ser compreendido sem precisar se esforçar. E então, outra constatação emerge lentamente de seu inconsciente. Ele não apenas perdeu a atenção, ele perdeu a ressonância. É por isso que distrações superficiais não conseguem satisfazê-lo completamente depois. Porque pessoas com quem se tem grande importância emocional alteram o sistema nervoso. Quando alguém atinge as camadas mais profundas da psique, as interações comuns começam a parecer emocionalmente superficiais. Isso não significa que ele se cure emocionalmente de repente. Longe disso. Muitas pessoas reconhecem a profundidade de uma conexão muito antes de desenvolverem a maturidade emocional necessária para sustentá-la. E é aqui que a sabedoria feminina se torna essencial, porque a mulher emocionalmente desperta deixa de romantizar o potencial. Ela para de construir futuros a partir de fragmentos. Ela compreende algo profundamente importante. Alguém pode te amar profundamente e ainda assim não ser capaz de te amar bem. Essa constatação muda tudo. Elimina a ilusão sem eliminar a compaixão. Ela já não o demoniza. Mas ela já não se abandona na tentativa de resgatá-lo de sua própria fragmentação emocional. Isso é verdadeira soberania emocional. Não é ódio, não amargura, não é indiferença. Clareza, calma e clareza inabalável. O tipo de estabilidade interior a que Sêneca se referia quando descreveu a estabilidade interior como a ausência do caos emocional criado por circunstâncias externas. Agora, pela primeira vez, ela se liberta interiormente, livre da necessidade de respostas imediatas, livre da compulsão de verificar sinais, livre do pânico emocional sempre que o silêncio surgir, porque ela finalmente entende que seu valor nunca esteve contido na resposta dele. Sempre existiu independentemente da sua capacidade de reconhecê-la. E essa constatação transforma completamente a presença dela. Há algo quase sagrado em uma mulher que sofreu emocionalmente, contudo, recusou-se a endurecer o coração. Uma mulher que mergulhou nas profundezas da saudade e retornaram com sabedoria em vez de ressentimento.
Ela se move de forma diferente agora, mais lentamente, de forma mais consciente. Não tentarei mais forçar resultados emocionais. Não precisa mais implorar para que a vida a escolha, porque ela finalmente escolheu a si mesma. E isso altera a arquitetura energética de todos os relacionamentos que ela vivenciará posteriormente. Agora ela observa em vez de perseguir. Recebe, em vez de se estender demais. Dá ouvidos às ações em vez das fantasias. Ela já não confunde intensidade emocional com alinhamento emocional. Essa lição por si só muda destinos. Enquanto isso, dentro dele, o conflito se aprofunda, porque a repressão emocional tem limites. O ego pode se distrair temporariamente, mas verdades emocionais não resolvidas acabam por vir à tona. Às vezes, tarde da noite, às vezes durante a solidão, às vezes ao vivenciar conexões que de repente parecem emocionalmente vazias em comparação com o que ele sentia por ela. E, finalmente, ele começa a confrontar a questão que passou tanto tempo evitando. Por que a ausência dela continuava a afetá-lo tão profundamente? Nem todo homem atinge a plena consciência. Algumas pessoas permanecem presas em ciclos defensivos por anos, mas muitos acabam percebendo algo doloroso. A mulher de quem eles se afastaram não estava pedindo muito. Ela estava pedindo presença emocional. E eles estavam psicologicamente divididos demais para oferecer isso. Essa constatação costuma trazer consigo um enorme arrependimento, porque quando a compreensão emocional chega, a mulher mudou, não superficialmente, fundamentalmente. A versão dela que antes aguardava ansiosamente à beira da incerteza já não existe. Ainda existe delicadeza dentro dela, mas a suavidade tem limites. Ainda existe amor dentro dela, mas o amor já não é desesperado. Ainda existe abertura dentro dela, mas a abertura já não implica em autossacrifício. E se ele voltar? Agora, não voltará para a mesma mulher que deixou emocionalmente perdida em meio à confusão. Ele retorna como alguém interiormente transformado. Alguém que aprendeu que o amor deve expandir a identidade, não o apague. Alguém que finalmente compreendeu que a paz emocional é mais valiosa do que a obsessão emocional. E é aqui que o paradoxo mais profundo de todos começa a se revelar. No momento em que ela não precisar mais que ele volte, muitas vezes é nesse momento que ele finalmente entende o que ela realmente significava para ele. Porque o apego turva a percepção. Mas a ausência esclarece tudo. Especialmente quando a conexão possuía uma profundidade psicológica suficientemente poderosa para ultrapassar o ego e atingir o inconsciente diretamente. E talvez toda essa experiência dolorosa nunca tenha sido sobre punição. Talvez tenha sido um momento de iniciação para ambas as almas. Uma forma de aprender sobre vulnerabilidade emocional. A outra forma de aprender é a soberania emocional. Uma pessoa que enfrenta a repressão. A outra é a recuperação da autoestima. E o que acontece a seguir não depende apenas do destino, mas a questão é em quem cada pessoa se transforma depois de se confrontar consigo mesma em silêncio. No fim, o silêncio nunca foi vazio. Estava repleto de transformações. Tomar consciência, tornar-se consciente, tornar-se emocionalmente honesto. O que antes parecia abandono, aos poucos se revela como transformação. Não é o tipo de conteúdo que as pessoas publicam. Nas redes sociais, não se trata de uma reinvenção drástica. Não se trata de distanciamento frio disfarçado de cura. Algo mais tranquilo, mais sagrado. A reconstrução de uma mulher que finalmente parou de se procurar na disponibilidade emocional de outra pessoa. E é por isso que, no final das contas, a questão muda completamente. Não mais. Essa pessoa vai voltar? Mas quem me tornei por causa dessa experiência? Esse é o verdadeiro limite. Porque quando uma mulher atinge esse estágio de consciência emocional, ela não experimenta mais o amor por escassez. Ela já não vê os relacionamentos como prova de valor. Ela não mede mais seu valor pela constância da atenção. Não desmorona mais emocionalmente sempre que alguém se isola em sua própria confusão. Agora ela compreende os seres humanos mais profundamente. Ela entende que muitas pessoas carregam oceanos de sentimentos sob superfícies treinadas para permanecerem controladas.
que algumas almas desejam a intimidade, mas ao mesmo tempo a temem. Essa evitação emocional muitas vezes é o luto disfarçado de armadura. E de repente, a compaixão substitui a obsessão, não porque ela ainda espera indefinidamente, mas porque ela finalmente enxerga com clareza. Era evidente que o silêncio dele nunca se referia inteiramente a ela. Era sobre a guerra que ele travava consigo mesmo. Seu medo de exposição emocional, sua resistência à vulnerabilidade, sua relação fragmentada com suas próprias necessidades inconscientes. Alguns homens passam anos evitando as emoções que poderiam curá-los, porque a cura exige entrega, e a rendição aterroriza o ego, especialmente o ego masculino construído em torno da invulnerabilidade emocional. Assim, eles adiam o amor. Analise o amor, fuja do amor. Intelectualizar o amor. Qualquer coisa, menos sentir isso plenamente. Mas a alma é paciente. E as verdadeiras conexões emocionais deixam marcas, mesmo à distância, mesmo depois do orgulho, mesmo após o silêncio, principalmente o silêncio, porque o silêncio força o confronto. Não existem distrações suficientemente fortes para sempre. Nenhuma validação externa é suficientemente suficiente. Nenhum prazer passageiro é capaz de apagar a ressonância emocional depois que o inconsciente reconhece verdadeiramente alguém. É por isso que algumas pessoas retornam inesperadamente. Não porque o tempo crie sentimentos magicamente, porque o tempo eliminou as distrações, e por baixo de todo o ruído, a verdade emocional permanecia à espera. Mas quando essa verdade se torna inegável para ele, algo profundo já aconteceu dentro dela. Ela voltou a ser ela mesma. Essa é a verdadeira história de amor escondida por trás de tudo isso. Não se trata apenas de um reencontro romântico. Autorreunião, o retorno ao seu próprio centro após anos, colocando inconscientemente os outros no centro do seu universo emocional. Agora ela entende a sabedoria por trás dos estoicos de uma maneira que nunca havia conseguido antes. Epiteto ensinou que o sofrimento começa quando nos apegamos àquilo que não podemos controlar. E finalmente ela percebe. Ela nunca conseguia controlar o momento que ele marcava, seus medos, sua maturidade emocional, sua disposição para se confrontar consigo mesmo. Mas ela pode controlar a maneira como honra a sua própria alma. E essa percepção cria uma quietude interior tão poderosa que até mesmo a saudade começa a se transformar dentro dela. A saudade já não se assemelha ao desespero. Transforma-se em ternura, um reconhecimento silencioso de que algo significativo existia sem precisar possuí-lo para validar sua realidade. Isso é domínio emocional, não reprimir o amor, amar sem se perder. E quando uma mulher atinge esse nível de consciência, toda a sua energia se transforma. Ela não corre mais atrás de pessoas emocionalmente indisponíveis na esperança de finalmente se sentir escolhida. Ela escolhe a si mesma em primeiro lugar, não de forma egoísta, sagrado. Porque agora ela entende que o autoabandono jamais poderá gerar um amor saudável, apenas um apego ferido. E essa transformação interior torna-se visível de maneiras que as palavras não conseguem explicar. Seu sistema nervoso se torna mais flexível. Sua intuição se aguça. Sua presença se torna mais tranquila, mais realista, mais magnético. Não porque ela esteja tentando atrair alguém, porque a paz em si é atraente, especialmente em um mundo repleto de caos emocional. E, ironicamente, geralmente é nesse momento que ele finalmente reúne coragem para retornar, após semanas, meses, às vezes por mais tempo. Nem sempre com grandes declarações. Às vezes, algo simples, uma mensagem, uma lembrança, uma pequena tentativa de se reconectar com aquilo que ele não conseguia processar emocionalmente antes. Porque agora ele entende algo que existiu a admitir por muito tempo. O que ele sentiu foi real. Essa conexão o incomodou justamente porque tocou em algo autêntico que estava por baixo de todas as suas defesas. E talvez pela primeira vez na vida, ele perceba que a profundidade emocional não pode ser controlada intelectualmente. Tem que ser vivido, mas agora tudo é diferente. Porque ela já não está diante dele como alguém que anseia emocionalmente por clareza. Ela está diante dele inteira,
capaz de amar sem dependência, capaz de abertura sem autoapagamento, capaz de intimidade sem abandonar o discernimento. E isso muda toda a dinâmica. Agora ela não pergunta: será que ele me escolherá? Ela pergunta. Essa conexão honra a mulher. Que me tornei? Essa pergunta representa o estágio final do despertar feminino, porque as mulheres emocionalmente evoluídas param de idolatrar o potencial. Eles começam a honrar a realidade. Eles param de tentar curar as pessoas através do acesso incondicional. Eles entendem que o amor verdadeiro exige responsabilidade emocional mútua, presença, honestidade, coragem, consistência. Sem essas coisas, até mesmo a química mais profunda acaba se transformando em sofrimento. E talvez essa seja a lição final escondida em toda essa experiência. Nem toda conexão entra na sua vida para ser permanente. Alguns chegam para te despertar, para revelar suas feridas, para expor seus padrões inconscientes, para iniciar um renascimento emocional. E quando a lição for totalmente assimilada, a paz entra silenciosamente. Não porque todas as perguntas foram respondidas, mas isso ocorre porque a alma já não precisa de certezas externas para se manter estável. Este é o tipo de paz de que Marco Aurélio falava, a paz que surge quando uma pessoa devolve o controle ao seu próprio mundo interior. E então, se ele voltar amanhã, ou daqui a alguns anos, ou nunca, ela ficará bem. Mais do que bom, ela ficará inteira, porque a maior transformação nunca foi a sua constatação, era dela. A constatação de que seu valor não aumenta ou diminui de acordo com a prontidão emocional de outra pessoa. A constatação de que o amor nunca deve exigir autotraição. A constatação de que a paz interior é mais sedutora do que a busca emocional. E talvez o mais importante, a constatação de que no momento em que ela parou de buscar validação, ela finalmente se tornou a mulher que ninguém conseguia esquecer.